A liturgia de hoje nos apresenta, em primeiro lugar, uma chamada à adoração, como vimos no introito dessa missa. E o ato de adoração que nós podemos, no dia a dia, praticar, é lógico que a adoração é um ato interior, é algo interno, eu adoro, mas que exige também de nós atitudes externas que expressem o que há dentro de nós. O ato diário é a oração. A oração que é uma elevação, como diz Santo Agostinho, do nosso pensamento a Deus, para adorar, para pedir misericórdia, para agradecer e para pedirmos as graças de que nós necessitamos. A adoração sempre, ou melhor, a oração é sempre um ato de amor e de humildade diante daquele que é nosso Senhor, nosso Deus, mas também está tão próximo de nós, porque se fez homem, sendo assim nosso irmão e nosso amigo. O Evangelho de hoje nos mostra duas pessoas que vão ao encontro de Jesus e fazem a oração. O leproso, com sua impureza, e o centurião, na sua humildade, mas também na sua caridade para com o seu servo. Vejamos em particular esses casos e aprendamos um pouco como deve ser a nossa oração que mantém a nossa vida espiritual. O leproso vai aos pés de Jesus e ele se prostra e diz: Senhor, se queres, podes limpar-me. A lepra era, no tempo de Israel, no Novo Testamento, era já, também no Antigo, considerada uma doença maldita. O Senhor me feriu, dizia o leproso, e era assim que era considerado. Foi ferido por Deus. A lepra, evidentemente, não tinha o sentido que tem hoje, como nós conhecemos, como a hanseníase, qualquer doença de pele, até uma pequena mancha era considerada lepra. E quem declarava que a pessoa era leprosa não era um médico, e sim o sacerdote. Detectava aquele mal na pele e a pessoa então era retirada do convívio social. Era considerada impura, excluída da vida religiosa e da vida social. Era uma espécie de maldição. Muitos consideravam como consequência do pecado. Por isso o leproso estava sempre fora da cidade, muitas vezes dos acampamentos, e se reuniam em grupos, companheiros de seu infortúnio, de suas dores, de suas impurezas, do ponto de vista legal. E é um leproso desse que vai a Jesus. Não se podia tocar no leproso, nem chegar perto, mas ele vai a Jesus e se prostra diante de Jesus, adorando-o e dizendo: Senhor, se queres, podes limpar-me. Essa frase desse leproso é de uma profundidade tão grande que ele nos ensina como deve ser a nossa atitude, pobres pecadores diante de Deus. Senhor, reconhece que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, coloca-se na sua posição de submisso. Senhor, Tu és o meu Senhor, eu sou o servo, estou aqui embaixo como servo para servir. Reconhece. Nós também precisamos reconhecer Deus como nosso Senhor
E se Ele é um Senhor, eu sou o servo. Estou aqui para fazer a sua vontade, para que Ele diga para mim: faz isso, eu faço. Não faça aquilo, eu não faço. Para que a minha vontade seja a expressão da vontade dEle. Assim é o servo. E aquele leproso diz: Senhor. Mas ele vai além. Se queres, mostra aí a vontade do Senhor está acima da minha. Não é do jeito que eu quero, não é segundo os meus projetos, os meus planos, mas segundo o plano de Deus. Quantas vezes vamos rezar colocando os nossos planos acima dos planos de Deus? Mas o próprio Cristo nos ensina a rezar, e lá no Pai Nosso Ele diz: seja feita a vossa vontade, não a minha. Eu não sei o que peço, como disse Jesus: não sabeis o que pedis, quando nós pedimos mal. Então, como nós não sabemos pedir, vamos na nossa simplicidade também pedir, mas colocar na condição: seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a minha. Se queres, Senhor, eu sei que queres o meu bem, mas eu não sei se isso que eu estou pedindo é aquilo que é o meu bem. Por isso, se queres, Senhor, podes limpar-me. O leproso mostra aí a sua grande fé no poder de Deus, mas também fé no seu amor, e confia: eu sei que tu podes, eu sei do teu poder, eu sei também do teu amor, e eu me submeto com confiança. Se queres, podes limpar-me. Como eu faço a minha oração? Quando eu preciso das coisas, e sempre preciso, e vou a Deus, como eu rezo? Coloco os meus planos dentro dos planos de Deus. Procuro levar a minha vida segundo o projeto dEle para mim. Podes limpar-me. E Jesus responde na ternura do seu coração: eu quero ser limpo. E tocar no leproso não se podia, mas Jesus toca, e com a sua pureza purifica aquele homem. É a resposta do coração terno de Jesus. Assim também nós, tantas vezes somos impuros pelas nossas maldades, pelas nossas desordens, pelos nossos pecados. E quando vamos a Jesus: Senhor, cura-me. Senhor, limpa-me. Tu podes, e eu sei que tu queres, porque tu mesmo disseste, Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Eu sei que tu queres. Então eu vou com confiança e me prostro com humildade diante dele e peço: cura-me, Senhor. Cura essa ferida. Tira, Senhor, de mim esse pecado. Purifica-me, Senhor. E o Senhor me purifica, porque Ele sempre responde com ternura, sempre acolhe. Nós é que muitas vezes, por causa do nosso orgulho, temos medo, vergonha, displicência, e muitas vezes achamos que nos bastamos a nós mesmos nas nossas soluções. Mas vamos a Ele, vamos com confiança, vamos submissos, vamos com humildade, mas vamos também com o nosso amor. Vamos com o nosso amor. Oração é um ato de amor. É com amor que se vai. Mesmo que seja um amor meio atravancado pelos nossos egoísmos, mas vamos. Olhemos agora a atitude daquele centurião.
O centurião, o nome já diz, era um soldado, ou melhor, um militar romano, que tinha sob seu poder 100 soldados. Era uma centúria. E ele ficava ali em Cafarnaum, que era uma cidade ao lado do lago da Galileia, uma cidade muito movimentada, era uma entrada para o interior, vinham pelo lago, e ali tinha muito movimento sobretudo de pessoas com mercadorias, o grande comércio. E Roma tinha colocado ali um destacamento e colocado aquele centurião. Ele era um homem cuidadoso e bem visto pelos judeus, embora ele fosse pagão. Ele não praticava o judaísmo, a religião, digamos, do Antigo Testamento, mas ele era bem visto, tinha ajudado na construção da sinagoga. Então ele estava ali em Cafarnaum, e ele, ouvindo falar de Jesus, ele vai a Jesus. Era um homem poderoso, tinha muitos soldados às suas ordens. Era um homem duro, porque tinha que mostrar ali para o povo a presença do poder romano, não só político, mas também militar. Mas era um homem bondoso e decidido. E ser bondoso, poderoso, decidido, não exclui ser humilde. E ele era humilde. E vai pedir, não para ele, mas pedir pelo seu servo. Senhor, diz ele, como disse o leproso, Senhor. Sendo um homem poderoso, vai a Jesus e o chama de Senhor. E quando você chama alguém de Senhor, como eu disse, você demonstra que você é servo, que está ali para servir. Essa é a primeira condição para irmos a nosso Senhor, a Jesus. Senhor, o meu servo está em casa paralítico. E Jesus diz, eu irei curá-lo. E ele, num ato de humildade, sabendo que Jesus, segundo os preceitos judaicos, não poderia entrar na sua casa, que ele era um pagão, e entrar na sua casa poderia tirar a pureza, do ponto de vista legal, ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. E ele se coloca também, eu também sou o Senhor. Também diga aos meus servos, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem, faz isso, ele faz. Eu também tenho os meus servos, mas eu sei que o Senhor é o Senhor. O Senhor também sobre a paralisia do meu servo, também sobre o mal, sobre a doença. Que confiança! Como nós, olhando aquele centurião, nos envergonhamos, porque ele era um pagão. Era um pagão. E o paganismo dos romanos era para adorar vários deuses. Ele vai a Jesus. E nós conhecemos a Jesus, nos encontramos com Ele na Sua palavra, nós o recebemos na Eucaristia, nós nos prostramos diante da mesa de comunhão tantas e tantas vezes, mas temos, como aquele centurião, essa confiança, temos essa humildade, temos essa bondade. Somos capazes de pedir pelos outros, ou somos egoístas nas nossas orações e só pedimos para nós? Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Nós também não somos dignos, porque nosso coração, que é a nossa casa interior, está tantas vezes dividido, tantas vezes levado por tantas máximas que o mundo nos oferece, tantos condicionamentos sociais. Mas Jesus, Ele é tão bondoso, que Ele vai. Mas vejam aí
o poder de intercessão, né, daqueles que há em nós. Nós temos um poder nas mãos, que é o poder de interceder. Porque pelo batismo, nós também temos o caráter sacerdotal, não como padre da missa, claro, mas o sacerdócio comum, como diz lá São Pedro, o sacerdócio real, que é o comum dos fiéis, pelo batismo, porque fomos consagrados, e como consagrados nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, e pedir, e falar, e agradecer, adorar, interceder, também pelos outros. É claro que essa intercessão vai necessariamente estar unida à Santa Missa, onde há o sacrifício do Calvário que se torna presente, mas vamos interceder, e é um grande dever de caridade nossa, pedirmos uns pelos outros. E a igreja, admirada com a atitude daquele homem, coloca na liturgia suas palavras, que cada vez repetimos: Dominus non sum dignus, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Confiemos no poder de nosso Senhor, confiemos. Mas, encerrando a nossa reflexão nesta homilia, eu coloco aí as palavras proféticas de Jesus. Primeiro, com relação aos não-judeus, aos gentios, como era o centurião. Depois, com relação ao povo escolhido. Com relação aos gentios, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino. Esse reino dele é ele mesmo ou a sua igreja. E outros, os filhos do reino, aqueles primeiros escolhidos, serão lançados fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A salvação é para todos, todos. Deus quer que todos se salvem. Deus não exclui ninguém. Nós muitas vezes dividimos o mundo entre bons e maus. Deus quer a todos. É evidente que Deus chama a todos. Vinde a mim todos, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, todos. Nosso Senhor quer que todos venham para Ele, para o seu reino. De modo que nós não podemos excluir ninguém, nem discriminar ninguém, porque Deus chama a todos, e chama na sua condição, como está, e depois Ele vai com a sua graça transformando, e na medida em que a pessoa vai correspondendo, vai se santificando, vai no seu processo de conversão, mas Ele chama a todos. A salvação é para todos. Mas há, por outro lado, um perigo de nós que já estamos como membros do seu reino, como membros da sua igreja, há um perigo de nós nos acomodarmos na nossa vida de fé, de acharmos que está tudo muito bem e transformarmos a nossa vida religiosa em apenas atitudes formais, em apenas regras exteriores. Vou à missa, me confesso de vez em quando, comungo, pago meu dízimo, estou muito bem. Mas nós sabemos que o processo de conversão ele é contínuo, é no dia a dia. E há um perigo de nós nos acomodarmos na nossa vida espiritual, acharmos que estamos bem e que está tudo ótimo. Além disso, olhamos para o lado e criticamos aqui e ali, como se os outros estivessem já perdidos. Nós não, eu não.
Há esse perigo. E há o perigo do abuso da graça, porque Deus vai nos dando tantas e tantas graças para o nosso crescimento, para a nossa conversão, e nós corremos esse perigo. Então a resposta a isso é humildade. Quem está de pé, cuide que não caia. É humildade. Vigiai e orai. É humildade. Então, por isso, nossa atitude deve ser de vigilância e de cuidado. E sobretudo, repito, de muita humildade. Sabendo que Deus nosso Senhor quer a nossa salvação, a nossa santificação, quer a nossa colaboração nessa grande obra do seu amor, mas precisamos ter humildade. Sabendo que nós somos frágeis e que podemos cair. E quando caímos, devemos nos levantar, olhar para frente, olhar para nosso Senhor com humildade. Senhor, eu não sou digno, mas o teu amor me salva, teu amor me transforma, não por mérito meu, mas pelos teus méritos. Vamos ter confiança nele, porque por esse amor que ele tem a nós, ele derramou o seu sangue até a última gota na cruz. Olhemos agora para Nossa Senhora, nossa mãe, com confiança, sabendo que ela cuida de nós e participa dessa grande obra de nossa salvação, e peçamos a Nossa Senhora a graça de muita humildade e a graça da perseverança até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.